Se você quer começar a aprender música ou já começou a aprender e sente alguma dificuldade no aprendizado, quer aprender uma forma melhor de se desenvolver na música, de alcançar seus objetivos, esse vídeo aqui é para você. Eu vou abordar nesse vídeo aqui 3 pontos principais. Vamos para o ponto 1. Estabelecer metas. Você não pode aprender música se você não tiver metas, se você não tiver algum objetivo pré-estabelecido. Qual é seu objetivo final? Aqui eu separei 3 principais objetivos que a maioria dos alunos desejam quando vem procurar aula de música. Aprender para tocar em roda de amigos, tocar em churrascos, com a família. Nesse nível de aprendizagem, você pode alcançar com 5 meses de aula tranquilamente, porque não exige muita teoria musical, você não precisa se aprofundar muito na teoria, tá certo? Então, ele não exige assim um nível de conhecimento muito alto. Você precisa aprender a ler cifra, precisa ter alguma prática com o instrumento. Agora entenda, quando eu boto um prazo aqui, tipo 5 meses, isso varia muito de aluno para aluno e depende muito do quanto você estuda. Música, ela não é fácil de aprender, gente. Você vai ter que se dedicar, vai ter que estudar. E quanto mais você treina, melhor você fica, mais rápido você aprende, entendeu? Então aqui é uma estimativa que depende muito do tempo que o aluno pratica em casa. Vou botar aqui 5 meses, que é uma média. Tem alunos que vai demorar mais, tem alunos que vão demorar menos. Depende muito, é muito variável. Eu geralmente estabeleço meus alunos que estudem pelo menos 15 minutos por dia. É interessante que você tenha essa prática diária, porque música, principalmente a parte instrumental, ela é muito memória muscular, depende muito do quanto você pratica. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Eu faço muita analogia da bicicleta. Uma coisa é uma pessoa te explicar como funciona e outra coisa é você tentar fazer. É totalmente diferente. Quanto mais você pratica, o seu corpo vai se adaptando ao instrumento, de forma que você consegue fazer os acordes, as notas, sem precisar pensar muito, sem precisar se concentrar muito. Obviamente que no começo há uma certa dificuldade, porque você nunca fez aquilo na sua vida, para quem está começando, obviamente. Mas depois de se desenvolver, você consegue fazer sem pensar muito, sem muita concentração. Pelo menos 15 minutos todos os dias é interessante para que você alcance essa meta. O segundo objetivo que a maioria dos alunos que vem procurando aula de música quer é para tocar na igreja. E aí já exige um pouco mais de conhecimento, porque na igreja a gente vai estar tocando com pessoas que sabem cantar e pessoas que não sabem cantar. Então o músico tem que se rebolar. Essas igrejas que tem grupos de louvor, se você for tocar num grupo de louvor que ensaia o repertório antes de tocar, aí já exige menos, porque não precisa ter conhecimento em improvisação. Nesse caso, você vai treinar cifra, você vai tirar os hinos em casa e quando chegar na igreja você vai ensaiar com um grupo. Então aí já não exige tanto conhecimento. Agora, se você for tocar um grupo de louvor que toca improvisando, aí já é outra situação. Com 6 meses de aula, normalmente o aluno já consegue tocar qualquer tipo de cifra, desde que não seja muito complexa, né? Que não tenha muitos acordes dissonantes. Quando você vai tocar ensaiado, é uma situação. Quando você vai tocar um repertório que vai improvisar, aí já é outra situação que já exige mais conhecimento. Eu digo que em média aí 1 ano e meio, 2 anos, o músico para tocar na igreja ele vai estar pleno. Se treinar, obviamente, vai poder tocar de ouvido, vai poder improvisar e ao mesmo tempo também vai poder tocar com cifra. Tem muito músico que ele sabe tocar de ouvido, mas não conhece nada de teoria. E a teoria é muito útil para permitir um desenvolvimento mais completo do músico. 1 ano e meio, 2 anos, se você treinar corretamente, tiver um professor orientando, ou até estudar sozinho da forma certa, você vai conseguir tocar plenamente na igreja, sem nenhum problema. O terceiro grupo são as pessoas que querem tocar para serem profissionais, tocar profissionalmente, para que aquilo se torne um meio de obter algum lucro. Realmente vai exigir um pouco mais de estudo, mais de prática. Tem muito músico que ele não é completo e toca profissionalmente, isso não é problema nenhum. Só que se você quer viver profissionalmente da música, você tem que ser realmente bem estudado, tem que ter alguma bagagem. Média 3 anos, se você tocar constantemente, provavelmente você vai estar tocando profissionalmente. Muita gente confunde profissionalmente com tocar bem. Tocar profissionalmente é aquilo ser seu trabalho, isso é ser profissional. Tem profissionais que não tocam bem, e por outro lado tem gente que não é profissional que toca muito bem. Então a gente tem que separar
essas ideias e deixar isso bem claro. Agora, se você quer ser completo, precisa realmente, aí você tem algum estudo, alguma prática. A maioria começa aprendendo somente para tocar na roda de amigos ou tocar na igreja. Aí quando se aperfeiçoa, fica bom, aí realmente deseja se aperfeiçoar mais para ser um profissional. Vamos agora para o segundo ponto dessa abordagem de como aprender música. Você precisa escolher como estudar, se sozinho ou com o professor. Aí é um caso bem complexo. Por quê? Porque com o professor costuma ser melhor. O professor ele vai dar uma orientação, vai dar um caminho para você seguir e você vai conseguir se desenvolver mais facilmente, porque ele vai ter um plano de estudo para você. Agora, se você for estudar sozinho, já é mais complicado. Por quê? Geralmente quem está estudando sozinho e está começando não sabe exatamente para onde ir, qual rumo tomar. Então se toma muitos desvios. A pessoa perde muito tempo estudando, às vezes, uma coisa que não é essencial e o desenvolvimento dele é pífio, entendeu? É pequeno porque ele estudou errado, da forma errada. Por isso que, normalmente, a maioria das pessoas, eu recomendo, escolha um professor de confiança, ele vai montar um roteiro para você estudar, vai mostrar o melhor caminho e com esse roteiro você poupa muito mais tempo. Então, geralmente, com o professor é melhor. Tem muita videoaula no YouTube, muito conteúdo. Agora, o problema é que a maioria dos alunos não sabe onde procurar nem o que procurar. Para você estudar música, é bom que você estude sabendo exatamente o que é que você vai aprender, tendo sua meta em vista. Agora eu vou abordar o terceiro ponto, que eu acho que é um dos pontos mais importantes. O terceiro ponto é ter tempo para praticar. Muita gente começa a aprender música porque acha bonito, acha interessante, quer se desenvolver daquele jeito, mas não tem tempo para estudar. O que vem ao caso mesmo é o tempo e a dedicação que a pessoa tem para aprender. Tem que ter ciência que vai precisar treinar diariamente pelo menos uns 15 minutos, o que ainda é pouco, mas todo mundo tem 15 minutos. O que acontece é que nem todo mundo tem a prioridade. Nós temos que estabelecer prioridades. Você quer aprender música? Beleza, dedique uma parte do tempo do seu dia para aprender música. A maioria dos alunos que desiste dos cursos, eles desistem em cerca de 3, 4 meses de aulas. Por quê? Porque não estabeleceu uma meta bem definida e também não tinha tempo para estudar. Não dedicou um horário do dia para praticar. E isso aí é um problema. Se você vai começar a aprender, tem que ter ciência. Você tem que ter uma meta bem estabelecida. O que é que eu quero fazer com esse conhecimento que eu vou adquirir? Você tem que ter uma meta. Depois você tem que escolher a forma que você vai estudar, se com o professor ou não. E depois você tem que dedicar uma parte do seu tempo para aprender. Música instrumental exige muito treinamento, porque é memória muscular. Você não tem como aprender se você não praticar. É muito importante que antes de você sentar e decidir que quer fazer aula de música, você avalie esses 3 pontos e veja se há realmente a condição, porque só ter vontade não é o suficiente. Muitas pessoas começam a aprender e desistem porque não separam tempo para estudar. Ela não se desenvolve como espera, fica muito aquém, aí começa a achar, acho que isso aqui não é pra mim. Quando, na verdade, o problema é o tempo que ela não dedicou a estudar. Todo mundo pode aprender música, gente, mas nem todo mundo tem a cabeça para aprender música. Se você tem essa meta e você quer alcançar esse objetivo, você vai fazer o que for necessário para alcançar. Agora, se você não tem essa determinação, eu sinto muito, não é para você. Música é somente para pessoas que têm a determinação para aprender, para ir até o fim. Se você não tiver, não comece, porque você não vai concluir o curso. Então fica essas dicas aí. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí um comentário. Dúvidas, críticas, deixem tudo aí nos comentários.